Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto, um tema que vai muito além da balança: a relação entre mente, corpo e também a alimentação. Muitas pessoas lutam para perder peso, mas ignoram um fator fundamental. A cabeça precisa emagrecer junto com o corpo. Dietas restritivas, culpa, autojulgamento, tudo isso está diretamente ligado à nossa relação emocional com a comida. E por isso, no episódio de hoje, a gente vai entender o porquê cuidar do emocional é tão importante quanto escolher os alimentos corretos. E para recebermos esse assunto, esclarecer dúvidas, recebemos aqui hoje a nutricionista Gabriela Sales, que vai compartilhar a experiência dela e também orientações sobre esse processo de emagrecimento de forma integrada e saudável. Seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito, Gabriela. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse programa. Acho que vai ser muito bom. E você trabalha com a nutrição? Sim. Eu sou nutricionista, atuo em consultório. Já tem 3 anos. Eu atendo maiormente, assim, mulheres que viveram efeito sanfona por muitos anos. E agora buscam ter uma relação mais saudável com a comida. Sim. Então, também fiz pós-graduação. Então, assim, essa parte de comportamento alimentar é uma parte que eu adoro. E eu acho que realmente o emagrecimento acontece na mente primeiro, né? Então, por quê que tem que acontecer primeiro na mente? Olha, de fato, assim, quando a gente para pensar em fazer um cardápio, um plano alimentar para um paciente, eu nunca posso achar que aquilo dali vai fazer ele emagrecer. Eu acho que tem muitas coisas além, né? E a mente entra nisso. A maior questão, assim, é a gente tentar fazer com que o paciente faça tudo com constância. Sim. Porque se ele não tiver constância naquilo que ele está fazendo, ele nunca vai almejar, né? Vai chegar naqueles resultados que ele está almejando. Então, não é só um plano alimentar, né? Não é só, tipo assim, toma aqui, esse aqui plano alimentar para você, segue e até a próxima consulta. Não é isso. Sim. A gente tem que trabalhar muito essa questão comportamental, os gatilhos emocionais que vão fazer, assim, toda a diferença no tratamento. Eu, como psicóloga, trabalho com a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Puxando sardinha, igual eu já fiz aqui muitas vezes, eu acho que é a melhor e mais completa, né, abordagem dentro da psicologia. Por quê? Porque geralmente mexe mesmo com essa coisa do comportamento. Sim. Né? E a gente trabalha com vários treinamentos e tudo mais, a pessoa quer desistir, a gente fala, não, é assim, vamos treinar dessa forma, vamos fazer isso e aquilo. Então, talvez a TCC ajudaria nessa transformação da mente e do comportamento para que a dieta seja efetiva? Com certeza. Assim, eu sou nutricionista, então eu procuro ficar no meu quadrado. Só que não tem como a gente falar sobre nutrição e ignorar essa parte, sabe? Sim. Então, tem algumas ferramentas que eu uso no consultório que são justamente fazer a pessoa pensar, né? Refletir, falar, olha, leva pra terapia essa questão. Porque realmente não tem como a gente esquecer essa parte, né? Sim. Os dois estão interligados. Quando a gente fala de dieta, emagrecimento, logo vem na nossa cabeça a palavra sabotagem. Muitas pessoas, elas se sabotam. E quais são os pensamentos, assim, que mais sabotam esse processo de emagrecimento? Olha, no consultório eu uso uma ferramenta chamada sabotadores do emagrecimento. Então, assim, eu acho que o que mais aparece por lá é a questão do merecimento. Então, nossa, hoje o dia foi tão difícil. Eu mereço comer aquele docinho. Eu mereço comer esse docinho. Ou então, vamos começar, hoje o dia vai ser diferente. Então, vou lá, vou começar, fiz meu café da manhã certinho, saudável. Aí fiz o almoço certinho. E aí, comer um doce depois do almoço. Putz, já errei. Aí, quer saber? Deixa pra lá, eu vou errar, vou comer qualquer coisa aqui. Outro sabotador também muito comum é o da disponibilidade. Então, assim, eu moro na minha casa com pessoas que não fazem dieta, então tem alimentos que não estão presentes no meu plano alimentar. Sim. Então eu preciso comer. Tipo, isso também é um sabotador. Então, assim, eu costumo falar para os meus pacientes que o mundo não vai cooperar para você emagrecer. Tá? Vão existir. Isso é um problema seu e que você tem que resolver ele. Então, assim, você não vai falar pro seu marido entrar na dieta com você. Claro que vai ficar muito mais fácil. Sim. Mas ele não é obrigado. Então, assim… E às vezes ele nem precisa. Se você mora sozinha é mais fácil, né? Então, você consegue lá deixar de comprar, não ter, é mais fácil. Mas assim, se você mora com outras pessoas, não tem o que fazer, tipo…
É isso. Você falou aí dessa questão de eu mereço. Tem uma vez que eu mandei um meme pra minha amiga. Eu falei, o problema é que eu mereço sempre. E que o meu dia sempre é cheio e sempre estressante. Então eu tô sempre merecendo aquele sanduíche, aquela pizza no final do dia. Aquele só hoje também, não sei se você já ouviu falar. Tipo, só hoje eu vou comer isso aqui. Só que acontece todo dia. Uhum. A pessoa todo dia tá fazendo só hoje dela. Sim. E aí, acaba que realmente vai comprometer os resultados. E como que a mente influencia aí nessa relação com a comida? Olha, tem muitas questões, né? Eu acho que o principal é o estresse, a ansiedade. Acaba que as pessoas ficam ansiosas por algum motivo. Ou vai acontecer alguma coisa, a pessoa tá ansiosa. E ela acaba descontando na comida. Geralmente é no doce. Uhum. Então, procuram alimentos ali que vai trazer aquele conforto. Igual eu mereço, né? Cara, hoje o dia foi muito difícil. Ou então, hoje o dia foi muito bom, vamos comemorar. Vamos comer um alimento hiperpalatável, né? Uma pizza, um hambúrguer. Então, a gente sempre tá com comida envolvida, né? E contornando as situações. Exatamente. Então, assim, essa parte emocional acho que a ansiedade e o estresse são 2 fatores que atrapalham. E a ansiedade, geralmente, né, ela faz com que a pessoa queira comer muito. Uhum. E isso aí pesa um pouco mais quando a gente traz na terapia e a gente vê que a pessoa ela está sofrendo com ansiedade. Psicólogos não medicam, mas a gente precisa encaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista e chega ali a pessoa, o médico vai medicar essa pessoa. Tem gente que é resistente à medicação, tem gente que já aceita melhor a medicação. Como que é o uso da medicação nas pessoas quando elas estão fazendo ali nesse processo de emagrecimento? Porque o remédio ele vai inibir um pouco o apetite. E isso é legal. Que você tá falando são, tipo, as medicações… De ansiedade. De ansiedade? Isso. Olha, acaba que tem algumas que inibem apetite. E tem outras que aumentam. E tem outras que aumentam. E às vezes também algumas pessoas, elas não fazem o desmame desses medicamentos. Tira de uma vez. Tira de uma vez. E aí vem uma compulsão absurda. Tem medicamentos que ajudam até a inibir, né, a compulsão. Uhum. Mas é extremamente complicado. Porque, assim, tem que ter acompanhamento. Tanto no medicamento para ansiedade, quanto no medicamento para emagrecimento, por exemplo. Sim. Então… Sim. E como reconhecer quando estamos comendo por emoção e não por fome? Isso é uma coisa, assim, porque tem gente que chega mesmo, assim, pra mim, como psicóloga, e fala assim… tô comendo muito. Mas comendo muito o quê? O que é comer muito pra você? Tô sempre com fome. Eu atendi uma essa semana mesmo, que falou assim, eu tô sempre com fome, mas ela tá tomando medicação. E aí é o outro caso, que a medicação tá aumentando o apetite dela. E eu falei assim, você não tá com fome. Você precisa colocar na sua cabeça que você não tá com fome. O comer é de 3 em 3 horas. Se tem 1 hora depois que você almoçou, você tá com fome, você não tá com fome. Vamos calcular o horário, você não tá com fome. Você tá com a necessidade de comer. Mas como que vai fazer essa educação dessas pessoas? Olha, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de usar com os meus pacientes, que é pra gente saber identificar a fome física. Né? A fome física, você sente seu estômago roncar. Sim. Né? Sente a dor de cabeça, você se sente fraca, né? Você tá precisando ali de energia. Sim. Só que quando você tá com essa fome aí, tipo, dessa sua paciente, você pensa assim, eu comeria um prato de arroz com feijão e ovo? Pensa no alimento neutro. Se a pessoa fala, não, eu comeria uma maçã? Comeria. Agora, se pensar, eu comeria uma maçã? Não, comeria uma pizza. Então, provavelmente emocional. É uma questão emocional. E aí, o primeiro passo é a gente identificar, né, o que você tá sentindo, né? Acho que aí você consegue até falar mais, mas o que você tá sentindo? O que é ansiedade? É tédio? Muita gente come por tédio. Sim. Então, a gente precisa saber identificar e também, eu gosto de trabalhar com a escala da fome. Então, assim, quando o paciente tá com muita fome, tipo aquela fome absurda de… Nossa, comer as paredes. É pior. Porque, assim, além de você… do paciente buscar um alimento que vai nutrir não, mas sanar a fome dele, né? Matar a fome dele, ele vai querer algo que traga conforto pra ele. O doce. O doce, ou então… sei lá, um prato de hambúrguer, uma batata frita. Então, assim, tipo, ele tá morrendo de fome e está no mercado, por exemplo. Tá fazendo compra. A pior coisa que tem é fazer compra com fome. Exatamente. Isso a gente gasta quase o dobro. Exatamente. Essa é uma estratégia que eu falo para meus pacientes. Pelo amor de Deus, não vai no mercado com fome. Almoça primeiro. Você não vai pegar lá, não, vou fazer aqui, então, um arroz, um leguminho, uma carne. Não. Você vai querer pegar a pizza. Você vai querer pegar um hambúrguer. Você vai querer pegar algo que
vai… Às vezes um biscoito, Sim. que vai te tapar ali, que vai te dar aquele conforto. Então, assim, é péssimo você comer com muita fome. O ideal é você comer quando você tá sentindo aquela fomezinha, né? Tipo, eu tô com fome agora. Então, você vai e come. Mas deixar chegar nesse estágio de fome absurda é péssimo. E o obedecer o 3 em 3 horas? Tem gente que acha besteira. Assim, não acho que… Não aconselho isso pros meus pacientes. Eu acho que eu realmente faço eles identificarem, né, o nível de fome deles. Então, assim, claro que você ficar com fome de hora em hora não é normal. Sim. Assim como também você comer e sentir fome só 6, 7 horas depois não é normal. Então, assim, a ideia é você comer quando você tá começando a sentir fome. Sim. Que aí você consegue fazer uma refeição equilibrada. Ao invés de, né, de ficar com muito tempo em jejum, você vai querer comer com quantidades absurdas. E como que o histórico familiar e também a cultura podem influenciar os nossos hábitos alimentares? Nessa questão de cultura, a gente já pensa logo nos Estados Unidos, né? Fast food. Né? Aqui no Brasil, a gente já pensa mais no arroz e no feijão. Eu morei por 3 anos e alguns meses na África do Sul. E lá já não tinha essa influência do arroz com feijão. A gente ia num restaurante, era geralmente carne, cebola frita, batata frita. Não existe self-service igual tem aqui. E a cultura mexe bastante. Aí a gente vê os africanos, por exemplo, que comem aquela papa que é super nutritiva pra tirar realmente eles da desnutrição. Aquilo enche pra caramba, tá? Vou te falar que uma vez eu comi aquilo meio-dia. O que tem nessa papa? É um negócio de milho. É tipo uma farinha de milho. Faz tipo angu, a polenta que a gente faz. Só que ela fica um pouco mais dura. E aí, geralmente, quando a pessoa lá tem condição, ela faz uma carne ou frango com molho pra dar um gostinho. Porque ela não tem gosto de nada. Só que aquilo enche muito. Teve um dia que eu comi na hora do almoço. Deu 9 da noite, parecia que eu tinha comido um boi, igual o povo fala. Isso não é normal. Então, mas é realmente pra nutrir e não sentirem fome. Pessoas que têm um poder aquisitivo bem menor lá mesmo, da pobreza mesmo. Mas assim, a questão cultural mexe. Nos Estados Unidos, eles não comem arroz com feijão, eles vão procurar o fast food. Aqui no Brasil, a gente já não come sem o arroz com feijão. Então, como que essa questão cultural aí pode mexer também com a alimentação? Olha, a questão cultural, de fato, tem grande influência, né? Assim como você falou, eu atendia uma paciente que ela era romena. Ela até falava, eu me consultava em inglês com ela, que ela não falava português. E ela tinha hábitos totalmente diferentes. Ela não fazia, ela almoçava, o almoço dela era um sanduíche. E assim, a gente pra eles tá normal. O que eu, como nutricionista, faço é tentar ofertar alimentos mais saudáveis ali naquele momento. Então, tipo, olha, beleza, você vai comer sanduíche, mas você vai colocar uma fonte de proteína nesse sanduíche. Então, pode ser a carne de porco que ela estava super acostumada a comer, um atum, que é algo muito prático. Mas também você vai ter que colocar uma salada, alguma coisa, para ter um aporte maior de fibras. Então, a gente vai fazendo assim, vai obedecendo ali a cultura do paciente, mas tentando também fazer com que ele faça boas escolhas, né? Porque você comer, tipo, hambúrguer com batata frita na hora do almoço não é saudável. Apesar de fazer parte da cultura, você tem que mostrar para aquela pessoa que aquilo não é saudável. Teve uma vez que eu vi uma babá brasileira, mas que ela tava nos Estados Unidos. E ela falava assim, hoje eu fiquei em casa com a criança e ela está doente. Vamos ver aqui o que a mãe mandou eu preparar de almoço pra ela. E ela abria o freezer e tirava uma pizza de brócolis lá de dentro. Aí eu… pelo menos tem brócolis, né? Mas, tipo assim, e a linguiça a frita, assada, a salsicha e tudo mais, esse era o almoço. Aí picava ali a cenoura, eles comem muito congelado, né? A cenoura e coisa congelada, não sei o que lá. E era o almoço da criança, e eu fiquei assim… Isso é porque ela tá doente, hein? Imagina se ela não tivesse. É muito doido isso. Essa questão cultural mexe muito. E a gente vê que, na questão do emagrecimento, afeta também bastante. Afeta. Eu morei 3 meses nos Estados Unidos. E eu fiquei na casa de um casal de idosos, né? Americanos. Então, eu vivia a rotina deles. Então, chegava na hora do almoço. Falei, então, o que a gente vai almoçar, né? Gabi, pode fazer um pão com ovo. Era isso. E você, arroz e feijão, por Aí favor. eu saía na hora do almoço, ia no Walmart e comprava salada, entendeu? Tipo, alguma coisa assim, com mais substância pra eu comer. Salada, ou uma carne também, alguma coisa. Porque ficar comendo pão com ovo, sei lá, panqueca na hora do almoço, hambúrguer, não deu. Gente, essa questão Tanto cultural… que eu cheguei a ter mais magra aqui.
Imagina, que bom que foi mais magra. Já pensou se você fica adepta lá ao Verdade. sanduíche e tudo mais? Ia ficar… Essa questão cultural mexe muito, mexe muito. Só mais uma historinha? Lá na África do Sul, eu coloquei minha filha na escola. E tinha a opção dela ficar até meio-dia ou até 3 da tarde. Se ficasse até 3 da tarde, ela almoçaria na escola. Eu falei, interessante. O que é servido de almoço? Tem dia que é sanduíche com pasta de amendoim. Tem dia que é mac and cheese, um macarrão com queijo. Eu falei, menos mal. Tem dia que é cachorro quente, aí eu busco ela meio-dia e ela almoça em casa. Porque ela tá acostumada com arroz e feijão. Então, assim, essa questão… Aí, imagina a criança ir crescendo, comendo, se alimentando dessa forma. Não, é muito… Exames muito todos problemático. descompensados, crianças sofrendo com obesidade. Hoje tá muito comum, né? E é isso que a gente tem visto, né? E transformar a mente de uma criança com obesidade para ela poder emagrecer. Imagina a dificuldade. É muito difícil. Desde pequeno ela tá tendo… Enfim, aquela oferta ali é difícil. Eu atendo alguns pacientes que são adolescentes e a gente vê, tipo, é muito complicado. Muito complicado. E você acredita que traumas podem gerar aí essas disfunções alimentares? Com certeza. Assim, principalmente, eu até vou falar sobre a minha irmã agora. Comer, pra minha irmã, sempre foi muito problemático. Ela nunca quis comer, tipo, desde pequena. Então, é sempre essa… Não, você tem que comer tudo. Você tem que comer tudo. Então, eu lembro que a hora da refeição lá em casa era uma hora estressante. Nossa. Minha mãe prendia a mão dela aqui embaixo. Era uma hora pra ser prazerosa, acaba se tornando estressante. Sim, e ela chorando, ela não quer. Hoje ela tem uma relação muito ruim, assim, com a comida. Tá melhorando, hoje ela já tá mais velha. Mas é muito complicado. Até hoje ela tem essa questão com a alimentação. Então, não consegue, tipo… comer tudo que tá no prato. Tudo bem que eu também acho que tem duas vertentes, né? Também a gente não tem que sempre se obrigar a comer tudo. A gente tem que estar atento aos nossos sinais de saciedade. Mas também tem aquela questão, tipo, ela tá comendo, tipo, ela vê que tá acabando. Não quero mais. Entendeu? Às vezes ela até queria comer o restante. Eu brinco com ela, olha, você tem que botar uma venda pra comer. E não que aí você não vai ver que tá terminando. É isso. E também tem a questão do docinho, né? Tipo, se você comer tudo, eu vou te dar um doce. Então, essa recompensa é muito ruim. Eu não gosto. Cresce escravo dessa recompensa. Sim. E aí, Então, aquela questão do início, o merecimento. Eu mereço docinho porque eu comi tudo. Exato. Eu comi salada, eu mereço comer um docinho. É isso tipo, eu aí. fui na academia hoje, então eu mereço pedir uma pizza. E aquelas pessoas que, não sei se é errado, que malham a semana toda, comem bonitinho, de segunda a sexta, e falam assim, hoje é sábado, eu posso compensar porque eu fiz certo a semana toda. Eu digo que é. Gabriela, nenhum momento tem uma recompensa? Olha, assim, o problema é isso, essa mentalidade, tipo, não… Já fiz tudo certo, então agora eu vou comer. Agora eu vou tirar a barriga da miséria, vou comer o que eu quiser esse dia inteiro aqui. Eu falo com meus pacientes pra gente tentar não pensar nisso, não pensar dessa forma e pensar com refeições isoladas. Sim. Então, tipo assim, sábado tem um evento à noite. Tudo bem, você pode comer. Mas no domingo de manhã faz a sua refeição normal, sabe? Seu café da manhã saudável. Não precisa pisar na jaca no sábado, no domingo, e na segunda ficar desmotivado pra até porque é ruim que você… Na segunda, às vezes, a pessoa vai compensar. Então, tipo, não, vou ficar 3 horas na academia. Porque eu comi muito mal esse final de semana. E também, às vezes, joga tudo a perder. Porque você fez meio que certinho ali, tipo, de segunda a quinta, né? E aí, chega sexta, sábado, domingo, tipo, come pra caramba. Acaba que a pessoa, às vezes, mantém o peso, sabe? Não vai emagrecer. Não vai emagrecer. Vai dar na mesma. E de que forma a ansiedade ou o estresse podem impactar diretamente o que a gente coloca ali no prato? Olha, é uma excelente pergunta. A ansiedade acaba que pode fazer com que você belisque mais. Então, é muito complicado. A minha abordagem é tentar fazer essa pessoa ficar o máximo de tempo possível satisfeita, né? Saciada. Sim. Então, não deixar ela com muita fome. E também pensar no que seria ok beliscar, né? Tipo, alimentos com uma menor densidade calórica pra fazer com que ela não fique beliscando doce, tipo castanha. Que são alimentos que as pessoas… É saudável, né? Castanha, amendoim. Mas o problema é que tem muita densidade energética, ou seja, tem muita caloria. E aí, isso pode impactar no final do dia. Agora, em relação ao estresse, tem duas questões, né? Tem o estresse agudo e tem o estresse crônico. O estresse agudo seria, sei lá, uma situação em que tá tudo bem e, sei lá, sua mãe
sofre um infarto. Uhum. Então, tipo, você tem um estresse agudo. Sim. Né? Então, muitas pessoas, elas param de comer. Elas ficam inapetentes nesse estresse. Sim. Agora, o estresse crônico seria, sei lá, você cuidando de um familiar seu que tá, tipo, anos numa cama. É um estresse crônico. Então, você todo dia ali… Aí, geralmente, o estresse crônico, ele vem acompanhado com o quê? Com muita comida. Então, a pessoa fica nesse grau de estresse que quer ficar comendo. Uhum. E outra coisa que eu falaria também seria o sono. Eu ia perguntar isso agora. Qualidade do sono. O sono, ele tem um impacto direto na alimentação. Uhum. Então, ele vai… O sono, ele modula alguns hormônios, né? O cortisol. E assim, se você dorme mal, você vai querer alimentos hiperpalatáveis. Ou seja, aqueles alimentos que são fonte de gordura, que são fonte de açúcar. É a lógicazinha do urso quando vai hibernar. Ele come pra caramba pra ter bastante gordura pra aguentar o inverno e ele dorme o inverno inteiro. É basicamente isso. Então a pessoa dorme pouco, ali dorme… Às vezes, eu durmo 4 horas por dia e tô ok. Não. Então, não. Que aí você começa a entender que a pessoa de manhã até acorda e faz a refeição ali saudável. E aí no final do dia tá comendo as paredes. Uhum. Tá comendo que é doce, que é tudo. Então… a gente vê o impacto do sono, assim. A pessoa sente até mais fome. Sim. Então, é uma questão. Questões de medicamentos para emagrecer. Hoje em dia tá na alta aí as canetas emagrecedoras, mas tem também médicos, geralmente endocrinologistas, que usam a medicação em si para emagrecer. Não julgo nem certo e nem errado, porque cada caso é um caso, tem que ser analisado, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo emagrecer com dieta, com atividade física e realmente precisam de outra intervenção. Mas o uso do medicamento, quando ele não é prescrito por um médico. Eu não sou contra medicamento, muito pelo contrário. Eu acho que eles estão aí para serem utilizados por quem precisa, né? Então, as canetinhas, a gente chama de… são medicamentos análogos de incretinas, né? Que… mexe ali no GLP, no GIP. Então, são medicamentos que vão trabalhar ali com a saciedade, com o apetite. Então, vai mudar, né? O problema é quando a pessoa, ela não tem acompanhamento. E ela se automedica. Isso é muito comum. Ainda mais agora que chegou um medicamento novo no mercado e as pessoas vão lá na farmácia e estavam comprando sem nenhuma receita. Então, assim, é muito complicado. Porque tem essa questão de… pílula mágica, né? Muitas pessoas têm essa, tipo, não, isso aqui vai me emagrecer. Eu não sei quem é pior. Se é quem compra isso achando que vai realmente na mágica e vai emagrecer, ou se é quem vende isso na cara de pau, falando assim, compra, bobo, vai dar certo. Pois é. Então, assim, de fato, eles… que bom que existe, né? Tá para esses medicamentos. Só que acho que se não for utilizado da melhor maneira, né? Se não for utilizado com um tratamento, com um acompanhamento, o tiro vai sair pela culatra. As pessoas, elas vão emagrecer. E tem esses ainda a medicamentos questão emagrecem. que depois pode ter o efeito sanfona. Quando para de usar a medicação, volta tudo e às vezes pode ter mais. Então, essa questão do efeito rebote é um mito, não existe isso. Mas o problema é que essas pessoas, elas estão fazendo uso desses medicamentos sem acompanhamento, né, nutricional. Então, você vai ficar sem fome, você vai emagrecer, o resultado vai vir na balança, só que você não vai mudar o comportamento. Sim. Entende? Então, acaba que quando ela parar de tomar o remédio, ela vai engordar. Vai engordar de novo. Entendeu? Então, ela vai viver nesse efeito sanfona. E o pior, quando você começa a tomar esses medicamentos sem acompanhamento nutricional, você fica sem fome nenhuma e acaba perdendo muita massa magra, que você deixa de comer. Sim. Ou então, sei lá, faz 2 refeições por dia, come muito pouco. Então, o músculo no processo de emagrecimento, ele tem um papel fundamental. Antigamente, as pessoas falavam, pra emagrecer tem que fazer esteira. Gente, você precisa cuidar desse músculo aí, porque se você perder músculo, o seu gasto energético vai ser muito menor. Então, vai ficar cada vez mais difícil você ficar fazendo dieta. Então, assim, aí a pessoa fica naquele efeito sanfona, de engorda e emagrece, engorda e emagrece. Sim. Isso é muito ruim. A mentalidade ainda pode atrapalhar muita gente? Com certeza. Por isso que quando eu me formei, eu falei, não, vou ser uma nutricionista diferente. Não vou aquela do, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Porque, assim, quando a gente restringe muito, acaba que a gente entra num ciclo, né? Você se restringe na alimentação e aí você acaba… botando um exemplo prático. Começou aqui o dia, nossa, tô com muita vontade de comer um bolo, mas eu não vou comer, porque eu tô de dieta. E aí, você vai, tem acesso ao bolo, aí não come. Aí no dia seguinte tem acesso ao bolo de novo. Cara, agora eu vou comer. E aí come, tipo, de uma forma desenfreada. Por hoje, eu diria por ontem, que era uma não comeu. compulsão.
Então, um comportamento, não compulsão, mas um comportamento assim, de exagero alimentar mesmo. E aí, você fica se sentindo como? Frustrada, culpada. E aí, você de novo vai restringir. Então, assim, é um ciclo que não acaba. E não tem um resultado. Não tem. A pessoa, às vezes, vai ficar nesse efeito sanfona. Então, assim, eu diria que a dieta restritiva, de longe, ela é um caminho ideal, né? Claro que, assim, tem questões que a gente precisa… Tipo, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose. Não tem como. Ela tem que tirar. Ou então que é uma pessoa que tem alergia a glúten. Enfim, tem questões ali, tem uma endometriose. Então, ela precisa de uma alimentação mais anti-inflamatória. Acaba que você tem que tirar algumas coisas. Mas a minha abordagem mesmo é sem essa restrição absurda. Tipo, não posso comer um pãozinho? Claro que pode, né? Vamos comer um pãozinho. Mas aí vem a questão do trabalhar a mente para entender que o poder comer um pão não é poder comer 3 pães. Exato. E aí vem essa mudança de mente. A quantidade faz toda a diferença. Então, e também você parar pra pensar, tipo, não é porque você comeu um pão, que você comeu um bolo, que você tá anulando tudo que você fez, né? Anulando toda a jornada, não é isso? Então, tá tudo bem. Tipo, tipo, eu diria que a sobremesa, ela pode fazer parte de um contexto alimentar saudável. O problema é a quantidade, tipo, a frequência ali. Tipo, eu preciso sempre comer um doce. Eu preciso. Não fico bem se eu não comer um doce. Isso não é saudável. Então, toda essa questão da restrição tem esse impacto aí. E a relação do autocontrole? Aí vem a parte até psicológica. A pessoa precisa ter um autocontrole para entender que um pão é suficiente e 3 não precisa, né? E também o recheio desse pão faz toda a diferença. Vamos falar só do pão. Mas como trabalhar, então, esse autocontrole? A gente trabalha isso dentro da terapia, mas na nutrição, como trabalhar isso? Então, se você restringe muito, vai ser pior. Então, a ideia é ter aquilo ali na sua dieta de uma forma saudável. Mas também você não, como a gente falou, não é para você ficar com muita fome. Então, o pão… Vamos tentar pensar num lanche com pão que vai te trazer mais saciedade, para você não precisar comer 3 pães? Então, vamos pensar no recheio desse pão. Vamos escolher um pão com um pouquinho mais de fibra. Então, isso daí você não vai fazer você querer comer 3. Você vai estar lá saciado, então talvez você consiga comer só um. Entendeu? Então, a ideia é sempre você ficar mais saciado para não precisar comer com quantidades absurdas. Sim. Interessante, mas precisa ter essa mudança de pensamento e também até o autocontrole para entender isso, né? E você já atendeu pacientes que emagreceram fisicamente, mas continuaram com a mente, entre aspas, obesa? Cara, isso é muito comum, né? E aí essa pessoa geralmente fica no efeito sanfona, né? Porque ela até vai emagrecer, só que você concorda que a mente, você sabe, né? A mente continuou daquela forma com que ela pensava antes. Ela não mudou hábitos. Então, o emagrecimento definitivo, ele só vem acompanhado de uma mudança de hábito, mudança de mente mesmo. Eu sempre fui uma criança mais gordinha. Então, sempre na minha escola eu era mais gordinha. Não diria que eu sofri bullying, mas assim, me sacaneavam porque eu era gordinha. Então, quando eu comecei a estudar nutrição, na faculdade eu ainda… Enfim, passei por muitas greves. Então, a questão ali da ansiedade também contou muito. Então, eu acabei ganhando peso. Mas depois que eu comecei a entender, né, mais o meu corpo e fazer mudanças, assim… Me comprometer comigo mesmo, as coisas começaram a andar. Então, tipo, o meu desafio era o exercício. Eu não gosto. Até se você perguntar pra mim, eu não gosto de fazer exercício. Eu prefiro ficar deitada na cama. Mas eu descobri que eu preciso fazer exercício. É uma coisa que é super necessária. Então, eu preciso disso. Então, eu me comprometi. Eu vou pelo menos 4 vezes. Não existe. Tipo, não consegui durante a semana? Vai no final de semana. Então, assim, é essa mudança de mente que vai fazer você manter o peso, né? Exatamente. Então, eu emagreci muito e estou até aí. Tipo, até hoje. Eu tô, sei lá, 6 anos no mesmo peso. Então, tem toda essa questão. Pra você não ficar nesse efeito sanfona. E essa questão da mente, entre aspas, obesa, vem também traz a preocupação quando a pessoa ela usa a medicação. A medicação, ela vai realmente tirar ali a ansiedade, ela vai tirar o seu apetite, ela vai fazer realmente você emagrecer, mas quando você para a medicação, sua cabeça tá do mesmo jeito de antes, quando você começou a tomar a medicação. Você vai comer tudo de novo. Exato. Então, a motivação, ela vai estar ali e você vai emagrecer, só que você não mudou o hábito.
E hábito, mudança de hábito, você não compra na farmácia. E também não é rápido. Não é hábito. Tem um não livro, é de um dia pra noite. Tem um livro que eu sempre falo dele que chama O Poder do Hábito. Sim. E Conheço. ali fala que para você adquirir realmente um hábito, o que é um hábito? É aquele negócio que você faz todo dia que já é natural, você não sofre para fazer aquilo. É um hábito seu e acabou. Mas você precisa de pelo menos 21 dias fazendo aquele negócio ali, se forçando a fazer aquilo, para aquilo se tornar uma coisa natural de se fazer. Sim. O problema é você fazer por 21 dias. Aí você falha um dia, você tem que começar de novo, por 21 dias, até você conseguir. E tem gente que não tem essa paciência e não quer ter essa disposição de se propor a fazer isso. Porque no início é desconfortável, né? Exato. É frustrante, mas a mudança de hábito vai ter isso. A pessoa vai ficar frustrada. E aí, às vezes, como você falou, a pessoa tá fazendo e aí não consegue mais fazer, aí fica frustrada, fica se sentindo culpada. Então, e as pessoas, eu acho que hoje em dia, ninguém tá tolerando muito bem o conforto, né? O desconforto. As pessoas não toleram muito bem o desconforto. Então, eu tenho dificuldade pra beber água. Tá bom, então não vou beber. Então, tipo, faço exercício físico, mas eu não gosto de fazer exercício físico. Tá, então Não vou fazer. eu não tô gostando de fazer. Isso é chato. Até as relações pessoais mesmo. Tipo, sou amiga daquela pessoa, aquela pessoa fez alguma coisa pra mim, então tchau, não quero mais. A gente quer resultados rápidos, né? E que não incomodem a gente. Eu trabalho muito com os pacientes da seguinte forma. Não gosto de academia. Tá, tem outra coisa que você gosta de fazer? Não. Luta. Você gosta de fazer uma tanta luta? coisa, né? Eu não gosto de academia, mas eu adoro fazer o spinning. Sim. Então eu vou pro spinning e não preciso ir pra academia. Tem muitas Entendeu? coisas. A gente vai mudando. Se você gosta, vai adaptando, né? A questão da nutrição e tudo mais é quando a pessoa fala assim, me passou aquela dieta, geralmente reclama, a dieta é cara, né? A dieta é cara, não deixa de ser, coisas light, diet, vai ser um pouco mais caro, mas a gente tem que pensar no custo-benefício, né? Pra isso, mas ao invés de chegar e falar assim, não gosto do pão integral, tem outra coisa que a gente pode colocar no lugar? Não. Vou voltar mais no nutricionista, não, porque isso aqui não prestou pra mim, né? E tudo mais. Gente, as coisas são adaptáveis. Sim, exatamente. Né? São adaptáveis. Se eu não gosto de fazer academia, tem outra atividade física que você pode começar a fazer, sabe? Na psicologia, a gente sempre busca alguma coisa que seja um hobby. Mas a atividade física acaba que a gente pede para que seja feita porque tem hormônios que são liberados ali. Tem muitos benefícios, né? Tem muitos benefícios. Então, a gente precisa disso para uma qualidade de vida melhor da pessoa, também na questão mental dela, que vai ajudar pra caramba. E como você falou, tem 1 milhão de coisas, né? Se você não gosta de musculação, tem dança, outras. tem corrida, Exatamente. tem spinning, tem jump. Se você não gosta do pão integral, outras opções, por favor. Tem! A gente pode colocar, de repente, uma tapioca com uma semente. Legal. Entendeu? Entendeu? Pode até ser um pão francês, mas coloca um ovinho ali, coloca uma semente também pra aumentar o aporte de fibras. Então, assim, até no consultório a gente monta sempre algo que faça sentido. Se você chegar pra mim e falar, Gabi, eu não gosto de pão integral. Aí você vai botar isso na dieta dela? Não vai. Não vou botar, exatamente. Eu vou pensar, beleza, o que pra você seria ok comer? Ali, eu digo que assim, quando eu estou montando o plano com o paciente vai fazer. Então, tipo, não tem como… Eu até monto o plano com ele. Porque se eu levar o plano pra casa, ele precisa ter participação daquilo que ele vai fazer, né? Senão, você vai colocar um negócio ali que ele não vai comer. E a chance dele desistir é muito grande. Muito. E eu costumo dizer que a alimentação ela não tem que ser mais um fator de estresse na vida daquele paciente. Entendeu? Então, é muito complicado. Tipo, a gente tem que fazer algo que o paciente consiga seguir. Então, tipo, se não conseguiu, tem alguma coisa errada. Até eu posso ter até fracassado. Então, por que você não conseguiu? Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos pensar o que… Essa refeição aqui não tá acontecendo? Essa opção não tá certa? Vamos tentar pensar em outra opção? Mas é basicamente isso. E quais as ferramentas psicológicas ou até mesmo de autoconhecimento que você recomenda para as pessoas nesse processo de emagrecimento? Olha, tem algumas ferramentas que eu gosto de usar. Acho que a primeira seria o diário alimentar. É igual na TCC, que a gente faz o diário de pensamento. Isso. É diferente. O diário alimentar é você registrar aquilo que você está comendo. Porque às vezes as pessoas não percebem que elas estão furando, né? O plano ali. Então, até no aplicativo que eu uso, você consegue colocar a foto daquela refeição. Você consegue colocar uma nota para a fome que você estava sentindo. Isso é muito bom saber. E também da saciedade. Então, em uma ação, você vai pensar em várias coisas. Vai pensar como que eu estava me sentindo quando eu comi. Qual era… Se eu fiquei muito saciada ou não. Com quem eu estava, também tem essa opção.
Então, assim, é bom que você também faz você pensar… Você consegue ver até quem é que tá te levando pro mau caminho. Verdade. Né? Se eu tava com meu marido, tô sempre ali com ele, comendo hambúrguer e pizza… Sim. Tá me levando pro caminho errado. E eu também sempre falo pra tentar colocar a emoção que você vai sentindo ali. Isso. Principalmente quando não é uma refeição, tipo, almoço, jantar. Mas, tipo, foi uma refeição fora do plano, uma refeição não planejada. Beleza, o que você tava sentindo? Você tava com tédio? Você tava triste? Tava ansiosa? Eu tô falando tudo no feminino, porque eu tento basicamente mulheres. Mas é muito importante fazer as pessoas pensarem nisso. Outra ferramenta muito interessante é o Mindful Eating. Você já ouviu falar? Já. Vai comer com atenção plena. Então, beleza, você vai comer aqui, tem um prato de comida na sua frente. Eu sempre estimulo o paciente a olhar aquele prato, observar as cores. Então, quando você for colocar na boca, observar os movimentos da sua língua ali, mastigando, a textura daquele alimento. Então, fazer… Uma análise mesmo do alimento. Exatamente, assim, com bastante calma. Mas hoje em dia, o que você vê? São pessoas com pressa, na rotina super corrida, mexendo no celular enquanto come, vendo televisão enquanto come. Então, assim, é a receita perfeita para você comer mais do que você deveria. Sim. Então, essas duas ferramentas são ferramentas que eu uso muito na minha prática, assim, clínica, que eu acho que faz muito resultado, faz muita diferença. E a questão do ver realmente faz muita diferença. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu saía pro estágio, mas aí eu levava a minha comida. E eu lembro que eu usava uma vasilhinha desse tamanhozinho assim, ó. E ali vinha toda a minha comida. E aí teve uma amiga minha que levava um vasilhão. E ela falou assim, você não fica com fome? Aí eu falei, não. Aí ela, mas é pouca comida. Aí eu falei, mas a minha mente tá olhando pra isso daqui, tá falando assim, você tem que se saciar com isso daí, tá? Você só tem isso daí pra você comer e você tem que ficar saciada com isso daí. Gente, às vezes eu não conseguia terminar de comer o que tava na vasilha. Olha. E é incrível, porque parece que a sua mente entende que aquilo dali é só aquilo que você vai ter. Sim. E acabou. Mas aí você pega um prato desse tamanho quando você vai no self-service, você consegue até comer tudo, mas você sai dali super pesada, porque você comeu além da conta, né? Então, assim, é uma estratégia minha. Eu gosto de pegar prato pequeno pra comer, porque o pouco que tá ali, minha cabeça vai entender. E raramente… E vai estar cheio, né? Porque ele é pequeno. Nem sempre, Não. mas raramente eu repito. Raramente eu repito, porque eu vi aquilo dali, já entendi. É só aquilo ali que eu tenho pra comer. E eu não coloco assim, vou colocar isso aqui, depois eu pego aquele dali. Não. E a cabeça entende que é só aquilo ali que eu tenho pra comer e eu fico saciada só com aquilo. A gente come com os olhos, né? Exatamente. A gente come com os olhos. Eu costumo dizer que, assim, pra você emagrecer, você não precisa comer pouco. Tipo, muito pouco. Até porque eu acho que isso é até pior. Tipo, acaba que a pessoa come pouco naquela refeição, principalmente almoço e janta. Sim. E aí, chega no lanche morrendo de fome. Mas montar, assim, um prato equilibrado. Então, com coisas que vão te dar saciedade. Sim. Então, eu diria assim, que um prato perfeito seria metade dele de legumes, verduras, né? Coisas que vão nutrir você. Ali um quarto ali do prato de cereais. Então, seria arroz, carboidrato, né? Batata, ou um purê. Se quiser colocar duas coisas, tentar equilibrar as duas. E a proteína. Sim. Então, ali e o feijão ali junto com o arroz. Mas, assim, ali tá a proporção do prato perfeito. A metade dele tem que ser de coisas que vão nutrir você. Ah, por favor, né? Um prato assim. Não aquele do self-service desse tamanho. Mas quanto mais salada, é melhor. E você consegue compartilhar com a gente um caso marcante de alguém que só conseguiu mudar o corpo depois de transformar a mente? Sim, eu tenho uma paciente específica que eu atendo ela há muitos anos. Ela deve ter, sei lá, 2 anos e pouco, 3 anos talvez. Ela mora em outro país e, enfim, me procurou pra mudar o corpo mesmo. E ela tava com vários desafios lá. Ela estava num país novo, fazendo uma faculdade, que ela era advogada aqui. E ela precisou estudar direito lá. Aprendendo outra língua. Então, assim, vários desafios. E ela sempre usava a comida um pouco como um merecimento, né? Então, eu usava muito a comida como recompensa. E aí, tipo, quando tava em época de prova, ela comia. Tipo, não, tava em época de prova, então preciso comer isso. É sempre a desculpa. Então, assim, foram anos, meses de tratamento ali. Tipo, a gente trabalhando a mente, trabalhando tudo. E hoje, ela está outra pessoa. E detalhe, eu sempre falei do diário alimentar com ela. Então, ela é uma paciente específica que sempre preencheu o diário alimentar. E eu sempre dou feedbacks, então a gente sempre estava em contato. E hoje, eu falo pra ela, olha, quando você quiser
estiver satisfeita com o seu corpo, eu posso te dar alta. Porque tipo, você mudou. Ela mudou a mente dela. E ela não quer. Ela falou, não, você vai me ter pro resto da vida, que eu quero ficar fortona. Mas assim, ela mudou muito. Então, ela tá com um corpo muito legal, ela tá se sentindo ótima. Ela está usando ali o exercício, realmente fazendo como um compromisso. Então, ela não deixa de ir. Ah, tem prova, mas ela vai, ela se organiza pra ir. Então, e ela mudou a mente. Então, por isso que ela teve o resultado que ela esperava. Né? Sim. Sim, e essa questão da alta é interessante porque na terapia é do mesmo jeito. Ó, as demandas que você trouxe, a gente já concluiu todas, você já aprendeu a lidar com isso, isso e isso, então eu vou te dar alta. Aí ele fala assim, mas eu sou obrigada a aceitar? Aí eu falo, não, se você quiser você pode continuar, mas eu tô te dizendo que não há mais a necessidade de acordo com aquilo que você trouxe. Não, mas eu quero continuar. Então vamos, continua. Então vamos nessa. E é interessante, a gente… É bom pra gente, né? É a gente bom. fala assim, poxa, fiz um trabalho tão legal, né? A pessoa gostou, tomou gosto pelo negócio mesmo, quer continuar. É bacana. E a questão do emagrecimento? Tem um limite ali que fala assim, opa, vamos parar aqui agora a gente precisa fazer isso aqui pra manter e não mais para emagrecer. Assim, eu sempre pergunto pro paciente como é que ele tá se sentindo. Então, como é que você tá se sentindo com o seu corpo? Se você tá assim, acho que eu posso emagrecer mais. Claro que, assim, eu atendo muito bailarina. Então, essa questão. A pessoa tá ali visivelmente muito magra. Mas eu entendo que elas precisam estar sempre muito magras pra obter uma melhor performance ali. Então, assim, complicado. Sempre… aí já pega um pouco… Se eu tô percebendo que a pessoa, tipo, já está muito magra e ela quer emagrecer muito mais, que é, tipo, emagrecer 10 quilos, aí eu já paro e penso, olha… Deve ter alguma coisa errada, pode ser algum transtorno, alguma coisa, alguma distorção de imagem. E aí vem a questão de ver o limite do emagrecimento e até mesmo o encaminhamento para outro profissional, porque Sim, claro. talvez o processo do emagrecimento adoeceu aquela pessoa. Sim. Mas não é tão comum, mas isso às vezes pode acontecer. Principalmente com pessoas que sempre se cobraram ser magras demais, né? Então, que perdem peso, mas tipo, não, preciso perder mais, porque eu preciso estar muito, muito, muito magra. Sim. E essa questão de transtornos alimentares, né? Se tratando de anorexia, bulimia, geralmente dançarinas, bailarinas e tudo mais. Isso é uma questão que aí é outro podcast. É outro podcast. É outro episódio. É outro episódio, porque rende também pano pra manga, né? Porque é uma distorção de imagem que a pessoa tem. Ela tá ali magérrima, mas quando ela bate o olho no espelho, ela se enxerga gorda ainda. E quais conselhos que você daria para quem já tentou de tudo e está emocionalmente exausto em relação ao emagrecimento? Olha, eu diria pra pessoa tentar novamente, assim, mas da forma correta. Você provavelmente tentou de uma forma errada. Né? Tentou restringindo comida, tentou se frustrando, se culpando. Então, vamos começar da forma certa? Vamos começar ali fazendo o básico. Vamos montar algo que faça sentido pra você, que faça sentido na sua rotina. Às vezes, vamos ter uma rotina, que tem gente que não tem rotina. Sim. Nosso corpo, ele gosta de rotina. Você acordar sempre, tentar acordar no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário. Então, você fazer ali o básico bem feito… É um baita diferencial. Sim. Então, você também tem um acompanhamento, né? Você estar com uma pessoa que está te ajudando e não te julgando. Tem muito isso, né? Nos meus colegas profissionais. Tipo, infelizmente, a nutrição… As pessoas enxergam… Tem gente que vai e pensa assim… Ah, não, isso aí não pode. Você foi errada. Você comeu, você não deveria ter comido. Essa culpa é sua. Gente, você tá só piorando. É um julgamento excessivo. Exatamente. Então, eu sempre tento buscar, falar pro paciente, olha, esse aqui é um espaço seguro, né? Você pode falar, você não vou te julgar de forma alguma. E a gente vai buscar opções melhores pra você, o que faz sentido pra você. Eu tenho uma paciente que ela é nutricionista. E aí, ela conversa bastante sobre nutrição comigo e tal. Aí teve um dia que eu liguei pra ela pra gente fazer a sessão. Na hora que ela atendeu, eu tava terminando de mastigar. Aí ela, o que você tá comendo? Aí eu… Era um chocolate, mas hoje não é comigo, é com você. Vamos embora pra sucessão. Aí ela, não vou te julgar. Aí eu falei, eu não consegui nem jantar hoje ainda. Vamos embora, continua. Não julgue. Vamos parar, né? Não precisa ter culpa. Mas, aí vem uma outra perguntinha a respeito de culpa. Como que lidar com o paciente quando ele tem essa culpa de sempre estar nessa recaída? Tento fazer dieta, não consigo, recaída. Poxa, tô me culpando e tal. A culpa foi minha, eu não deveria ter feito isso. E aí, não adianta, como você falou, não adianta julgar.
Você tem que mais acolher. Mas Sim. como fazer esse acolhimento e ao mesmo tempo dar aquele puxãozinho de orelha? Olha, eu sempre tento acolher, né, o paciente nesse momento. Falo, olha, tudo bem, isso aconteceu, mas você não vai precisar abandonar tudo que você fez por causa disso. Então, também pessoas que começam, tipo, espero tá tudo perfeito. Eu falo, gente, a vida é feita de altos e baixos. Sim. Né? Hoje tá tudo bem, amanhã pode estar tudo mal. E se você sempre usar a comida aí como escape, enfim, não vai ser. Você nunca vai chegar no resultado que você quer. Sim. Então, eu sempre dou feedbacks nas consultas. Olha, você quer o meu feedback sincero? Aí a pessoa, quero. Então, eu falo, olha, isso aqui poderia melhorar. Você deveria ter se organizado mais para isso não acontecer. Então, da próxima vez, o que você vai fazer? Eu faço o paciente escrever. Porque eu acho que ele tem mais comprometimento quando ele escreve. Essa é a questão na terapia também. Sim. Né? Eu sempre falo assim, tem um caderninho. Né? Na TCC a gente usa muita agenda. Traz para a sessão aquilo que você quer trabalhar. Geralmente você vai esquecer durante a semana, então anota e tudo mais. E aí sempre que tem que colocar alguma coisa na balança, eu uso muito a questão da balança. Sempre que tem que colocar na balança, eu falo assim, nada na balança não é na sua cabeça. Bota essa balança no papel. Faz mesmo uma cruzinha assim, os prós, os contras e escreve. Porque quando você escrever, tá concreto ali na sua frente, você tá enxergando aquilo. Na sua cabeça as coisas vão sumindo, né? E para fazer realmente enxergar isso. E essa questão que você falou assim, de não desistir, um escorregão, nossa vida é feita de altos e baixos. Eu trabalho bastante isso também na questão da rotina. E você falou que o nosso corpo, ele gosta de rotina. Mas como fazer essa rotina? Planejamento, aquele plannerzinho mesmo. Sim. 8 da manhã, acordar. E aí eu tenho uma paciente que falou assim pra mim, eu não vou fazer isso. Eu falei, mas por que você não vai fazer? Porque eu já tentei 50 vezes e eu parei. Eu falei, então a gente vai começar a 51ª e a gente vai dar um jeito de você continuar. Sessão seguinte, fiz 2 dias e parei no terceiro. Eu falei, continuou no quarto? Não, eu falei, essa é a questão. Não é porque você falhou no terceiro que você não… Isso. Acabou, tá tudo acabado. Não, amanhã você tenta de novo. E hoje eu só consegui fazer 1/3 do meu planejamento. Amanhã você tenta de novo pra você conseguir o completo. E aí depois, uma coisa vai puxando a outra, né? Aí depois se torna um hábito. E nesse hábito já se torna automático. A pessoa já nem usa mais aquele planejamento que faz, porque já tá tudo na cabeça dela, bonitinho, ela vai… Sim, a alimentação é exatamente isso que você falou. Né? Você errou, beleza, você não precisa errar de novo. Na próxima refeição, você tem mais uma oportunidade pra você fazer certo. É isso aí. É isso aí. Se no almoço não deu certo, faz na janta. Exato. E vai dando certo, né? Gente, entenderam o negócio? Equilíbrio é tudo na vida. E a gente também precisa trabalhar a mente para que esse resultado do seu corpo venha a ser eficaz e também duradouro, né? Nada está perdido. Se hoje não deu certo, amanhã você tenta de novo. Nossa vida, né, tem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Todo dia você tem a oportunidade de fazer tudo novo de novo. Com dieta é a mesma coisa, com terapia é a mesma coisa. Se hoje não deu certo, amanhã você tenta de novo. E eu tenho certeza que com o seu comprometimento, o resultado vai vir. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo esse bate-papo aqui. Mas fala pra gente suas redes sociais, o pessoal te seguir lá e ver o seu trabalho. Minha rede social, eu tô no Instagram, é @NutriGabiSales com 2 L's. Eu atendo ali diversas mulheres que buscam emagrecimento de forma saudável, duradoura e sem restrição desnecessária. Acho que essa é a melhor parte, gente. Sem a restrição desnecessária. Exato. Esse negócio de tira isso, tira aquilo, já desanima, né? Eu sei. Chocolatinho é ótimo de vez em quando. Você que esteve aqui com a gente até esse momento, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E olha, a gente aguarda você aqui de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até mais, fica com Deus.